8 horas 42 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, também no Face, Instagram, na Twitch TV, no YouTube. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais 17 horas, reprise na Plena TV. Campos já teve com chuva hoje, com sol, e agora está com tempo parcialmente nublado. Hoje vai ficar assim durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura agora aqui no centro é de 25 graus. O programa tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Hoje com o Rodrigo Gonçalves aqui na bancada, estamos recebendo o Arthur Sá, empreendedor e presidente da CDL Jovem, que já falou aqui do primeiro Festival de Boteco, que começa agora dia 15. Não, começa dia 15, começa amanhã, gente. 15 é a maratona, já tá de outra maratona. Pô, meu pai, começa amanhã, graças a Deus, para quem tá aí nos preparativos já também para fazer essa participação desse Festival de Boteco, com 25 botecos de Campos. Já falamos aqui sobre algumas ações da CDL Jovem, a qual ele é presidente, e agora o Rodrigo deixou uma conexão aí, um fio para você responder. Nesse bloco, a pergunta é sobre essa integração, essa participação aí com a academia, que é esse parque de faculdades, né, de Campos, sensacional, esse polo educacional. E eu acrescentei um tema aí, a pergunta do Rodrigo, que é a incubadora Tec Campus. Como que a CDL Jovem tem participado, tem chamado esse pessoal, que eu vou repetir o que o Rodrigo falou, está produzindo muita coisa boa. E às vezes não tem mercado em Campos por falta de network. Exatamente. Como eu falei no bloco anterior, né, que a gente começou lá em janeiro de 2020, e nas nossas primeiras reuniões a gente falava muito sobre isso, sobre levar o empreendedorismo para as escolas, falar sobre sucessão familiar nas escolas. Então hoje a gente tem muitas empresas em Campos que têm bastante tempo de mercado, mas que vão ser vendidas ou vão acabar porque o filho não despertou o interesse de fazer essa sucessão. Né? Eu sou um caso de sucessão familiar, né? Já estou na terceira geração da minha família, da minha empresa. E a gente tem outros diretores que estão nesse mesmo momento. Então lá atrás a gente pensava nisso. Mas aí veio pandemia, a gente não podia ir para a rua, as escolas não tinham mais aula, e a gente deixou esse plano de lado e começou a fazer uma observaçãozinha que você falou. É porque Campos tinha uma cultura que era difícil, tá? É que empresário achava que filho tinha que estudar fora de Campos. Exatamente. E aí muitas vezes esse filho ia e não voltava. E aí era isso que acontecia. Então, hoje não, hoje as pessoas já têm essa visão que o filho pode estudar aqui, que a gente tem boas instituições, que dá para... E não só isso, eu acho que passa muito pela forma como o empresariado, o empresário, o comerciante, né? Que eu sou comerciante. A gente não é uma vida fácil também. Sim. Então, muitas das vezes, o filho, né, cresceu com aquele estigma. Pô, eu só vejo meu pai de madrugada, de noite, eu nunca vi meu pai, não conheço meu pai, ou minha mãe, no caso, né, meus pais, porque o comércio suga mesmo. Mas eu acho que como toda profissão, suga. Então, até a forma que era falado sobre o comércio, sobre a loja, sobre a empresa dentro de casa, conta muito se o cara quer estar presente ou não. Eu brinco que meu pai abriu a loja em 88 e eu nasci em 90. Então a loja faz 34 anos esse ano. 35. Nasceu lá no balcão, lá, né? Eu nasci atrás do balcão. Eu quebrei meu braço jogando bola dentro da loja. Então eu vivo aquilo lá, eu brinco que eu trabalho desde que eu nasci. E efetivamente desde os meus 16, 18 anos já tomando decisões. Né? Então, pra gente, dentro de casa sempre foi algo muito natural. E para outras empresas não é tão natural assim. Né? Então a gente sempre teve essa ideia, esse sonho de falar sobre isso. Ativar também exatamente. Bom exemplo de boa sucessão referência. familiar. E não só falar sobre sucessão, porque muitas vezes o cara, nas escolas públicas do município, ele já corta o cabelo dos amiguinhos,
a mãe já faz o salgado e ele vende no recreio, ele já é um empreendedor sem saber. E sem entender que aquilo ali pode ser uma fonte de renda para ele ajudar em casa, para ele comprar o tênis que ele quer, para ele sair pro barzinho para curtir o festival de boteco que ele quer. Então a gente sempre teve essa ideia, né? E esse ano a gente vai tentar, e como eu falei, em 2020 a gente já tinha alinhado até tinha uma vereadora na Câmara na época que era muito ligada à educação, a gente estava alinhando conversas com ela. Pode falar o nome. Mas eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome dela. E aí a gente tinha... Vereadora na Câmara a gente teve. A gente teve Joísa Rangel. Eu acho que era ela. Que ela foi diretora do liceu. Então né? foi ela mesmo. Bem voltada. Bem lembrado, foi ela mesmo. A gente tinha conversas com ela pra gente levar e assim, formatar, né? Tentar entender o que a gente poderia levar para esse público para falar sobre empreendedorismo, inovação dentro das escolas. Mas aí, como a gente sabe, a pandemia e tal, aí a gente acabou focando em outros projetos que foram acontecendo, né? E que a gente pôde fazer. Então, esse ano a gente tentou reativar essa conversa internamente para a gente entender aonde a gente pode chegar. Enquanto a Academia Tec Campus, a gente tem uma cadeira lá, a CDL Jovem tem uma cadeira, né? Na Tec Campus, eu particularmente participei de um evento que eles fizeram, né? Como um Shark Tank, que eles fizeram uma rodada de pitches lá, de apresentação das startups que estavam lá. Então eu pude participar desse network e até com um pouco de experiência que eu tenho, poder observar que tem perfis e tem perfis. Então tem perfil que eu cheguei lá e falei, moço, ó, pega o teu produto, vende bota ele no mercado, mas terceiriza, ganha royalty dele e foca a tua ideia na ciência, que é o que você faz de melhor. Não adianta eu pegar um cara da academia que é 100% focado em ciência e dizer para ele que ele tem que ter uma estratégia de marketing, que ele tem que fazer um layout da marca dele, que ele tem que registrar a marca dele, que ele tem que pensar no comercial, no administrativo, que o cara ele vai tirar o foco dele daquilo que ele é bom, que é a ciência, vai deixar de produzir. Então, quando ele pode muito bem estar recebendo lá 5, 2, 0,5% de royalty de um produto e lançar 100 produtos e ter 100% de várias coisas. Ao invés de ter 100% de uma coisa só, ele tem 1% de 100 coisas e continuar produzindo, que é o forte dele. Então, essa troca com a Tec Campus é muito importante, né? O Henrique foi meu professor de faculdade. O Rodrigo Lira, né? foi meu é sensacional. E o Rodrigo Lira foi meu orientador de TCC. Então a gente tem, antes de CDL, a gente tem essa relação. Rodrigo Lira que eu estava tentando lembrar que era do Fundecano também, não foi isso? Foi também. Passou lá também. É um bom trabalho. Foi o que eu estava tentando lembrar o nome dele. E hoje é o braço direito de Henrique lá na Tec Campus. Os dois foram meus professores na faculdade. O Rodrigo foi meu orientador de TCC. Então, antes disso tudo, da gente estar onde a gente está hoje, a gente tem essa ligação da academia, né? De ter trocado experiência em sala de aula. E a gente continua tendo essa abertura, né? E dá para aproveitar o que vem sendo produzido na academia, por exemplo, até na Tec Campus, no comércio, por exemplo, no setor empresarial? São muitas ideias para a indústria, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem o adubo orgânico, a gente tem o mata-mosquito, a gente tem aplicativo de pedido de gás, né? Esses foram os que eu participei ali ativamente. Então foram muitas ideias para a indústria. Então cabe a nós, né, do privado, tentar fazer essas conexões. Também buscar essa conexão. E levar as pessoas, procura do fulano, procura ciclano, porque eu acho que é algo que é o nosso dever, né? O nosso papel. Sim. E aí também, mas vocês com certeza estão de portas abertas também para que outras universidades, mesmo que não façam parte da Tec Campus, que queiram parcerias, isso... Claro, foi como eu falei, a gente está formatando alguma forma de apresentação, para falar sobre empreendedorismo, né, que hoje o comércio da cidade, a cidade tem esse histórico, né, essa identidade. Até nessa questão da inteligência artificial, por exemplo, pode ser um caminho, né? De ser comércio. A gente trouxe até uma diretora nova que já vai estar na nossa próxima reunião, que ela está fazendo MBA em inteligência artificial. Então, e a gente esteve conversando com ela segunda-feira e quando o pessoal da academia entra para uma roda de empresários de conversa, ela fica, cara, porque ela tem a ideia e ela não sabe como materializar. A gente sabe como materializar, mas não tem a ideia. Então a gente precisa, assim, dessa conexão. E ela fica, assim, tentando entender, mas como é que eu vou fazer? E aí ela já começa, a cabeça acadêmica já a pensar
em como formatar essa ideia que a gente está sentindo aqui na pele, no balcão, no atendimento ao cliente. Então é muito importante essa troca, sim. E como eu falei, a gente está formatando alguma forma de palestra, workshop, bate-papo. A gente vai tentar entender uma forma de jovem de comunicar o empreendedorismo, de comunicar essa parte. E como eu estava falando, o comércio de Campos hoje, tirando o emprego público, é o segundo maior empregador do município. Sim, sim. Então, se não nós, quem vai olhar para o comércio, né? Então, a gente tá sim, buscando essas parcerias, estamos sempre abertos, né? A gente tem algumas escolas já que já são associadas nossas, e isso já facilita essa troca, essa conversa, né? Que, quando a escola já é associada à CDL, fica tudo mais fácil, né? A gente consegue ir direto naquele associado e falar assim, ó, CDL está aqui, vamos trocar? Vamos fazer algo em conjunto? Então a gente já tem alguns parceiros nesse sentido. Arthur, essas grandes redes, quando elas chegam aqui, elas não se filiam à CDL, né? Não. Então, essas grandes redes... Também, a gente, né, por óbvio, a gente sabe, né, que se faz necessário, né, o crescimento, geração de emprego, mas vocês buscam muito também essa questão do fortalecimento do comércio para ele se tornar também comércio da área central, do comércio de Campos, né? Vai ser originário de Campos para competir com essas grandes redes, né? Sim, a gente tem alguns movimentos que a gente acaba não valorizando. Óbvio que eles não se associam, não é porque a gente não quer, é porque não é interesse deles estarem associados a gente, até porque a gestão muitas vezes é feita de fora para dentro, né? Sim. A gestão não é local. Mas a gente tem movimentos dentro da CDL que a gente talvez não valorize e não olhe com esses olhos. Então, por exemplo, um diretor nosso, o Hugo, da Zoológica, ele faz um trabalho muito forte de posicionamento de marca, já se preparando e sabendo que as grandes pet shops estão chegando na cidade muito em breve. Então, hoje você já tem uma empresa local desse porte que vai bater de frente com as grandes redes assim que chegar. A gente tem o próprio Superbom também, que não perde para ninguém, mesmo as grandes redes vindo de fora. Então a gente tem sim trabalhado nisso para valorizar o comerciante local, o lojista local. Aqui no centro, a gente tem discutido muito com o poder público sobre esse retrofit, esse momento que passa o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, com investimentos na parte estrutural, né, na parte imobiliária. A gente tem discutido muito isso, discutido um novo código de obra, por exemplo, para a gente poder construir moradia aqui no centro. Então, a gente tem visto o poder público se inclinando para esse lado, né? Agora a reforma do cais, ser um ponto turístico, o Cais da Lapa, porque é um dos cenários mais bonitos da nossa cidade, se tornar, sim, um ponto turístico, né, no município. E essa parte toda do retrofit, de você incentivar os construtores a ter moradia, porque a gente está aqui hoje na Folha FM, no centro da cidade. E, eu saio de casa para vir para o centro todo dia. Eu tenho funcionário que sai dos mais diversos pontos da cidade. Então você ter moradia aqui, de fácil acesso, de um custo mais baixo. Uma estrutura, segurança, com tudo. E aí uma coisa puxa a outra, porque se você tem um prédio de 30 apartamentos, aqui na 7 de setembro, por exemplo, se aqui tem um prédio de 30 apartamentos, já compensa abrir uma padaria. Aí se já tem uma padaria, já vou ter um restaurantezinho pra galera sair quando estiver chegando em casa, passar aqui no meu restaurante, na minha lanchonete. E aí, o próprio policiamento já está vendo que ali tem movimento, já reforça a segurança na área. E aí, você vai fazendo isso de forma perimétrica no centro da cidade, você revive o centro da cidade. Que, assim, eu sou suspeito de dizer, como eu falei, tem 33 anos de centro, né? Então, eu vivo aqui, eu respiro o centro da cidade, eu sou um dos que mais fala e luta sobre isso. Então o projeto do Retrofit vem de encontro a isso, de você fortalecer e você aumentar. Eu acredito muito que passa pela moradia, eu acho que você ter moradia no centro é muito importante, por isso que você falou, porque a cadeia toda vem junto. Sim, sim. Tanto de comércio quanto de segurança, você torna o centro um lugar agradável. Hoje, se você passa no centro hoje 7 horas da noite, é um Deus nos acuda. É vidro fechado, carro trancado, a pé você não passa. E você tendo moradia, você começa a mudar a ótica para o centro da cidade. E aí você começa a dar um respiro e é algo que está acontecendo pelo Estado já. A cidade do Rio de Janeiro fez isso. Grandes incorporadoras nacionais, a própria W Torre, incorporando hotéis que estavam abandonados e fazendo ali kitnet para fazer esse movimento, né? Então, essa discussão a gente presencia sim.
A gente está alinhando agora uma reunião do poder público com as construtoras, né? A gente teve um construtor lá falando com a gente no podcast que vai lançar essa semana, e a gente está alinhando essa reunião até para o poder público entender o que de incentivo ele pode dar. Óbvio que você isentar já o IPTU e o ISS durante a obra já é alguma coisa, mas o Rio de Janeiro deu 10 anos de isenção de IPTU para quem investir em moradia no centro. Então por que não a gente pensar em algo nesse sentido também, né? E aí vem no que a gente está falando. Incentivo, cara. Sim. Incentivo. Mudar o código de obra. Então hoje você não pode construir mais de 3, 4 andares. Você poder fazer 6, 9. Também ainda não é o momento de botar um arranha-céu no centro. Mas quem sabe é um começo. Não, gente. Não, mas é o começo de uma mudança. Assim, de repente arranha-céu no centro, eu tenho lá minhas dúvidas também. Enfim, tem questionamentos que a gente precisa fazer sobre isso. Talvez até o que já tem hoje precisa ser reocupado. Tem muita coisa vazia, mas muita. Exatamente. E você tem prédios quase que inteiros vazios aqui no centro. A gente tem um hotel no centro da cidade que está parado e que pode ser transformado em um quarto e sala, uma kitnet. Você quer ver uma coisa muito simples, que tem gente até que critica, mas Campos quer repensar o centro a partir de um bicicletário? Sim. É o começo. É a partir de um bicicletário, não só para quem trabalha no centro, mas para quem vai visitar o centro. Como é que você consegue ver o centro da cidade de carro? Não consegue, esquece. Os caras botam um carro nas vagas aí boas para vender o carro. Você já sabe disso. Eu já comentei isso com você da outra vez. E essa discussão passa até por um pedido que foi feito pela nossa diretoria através do Edivar na semana passada sobre voltar a se falar do estacionamento rotativo, que já adormeceu. Campos é estranho, tem umas coisas estranhas. Você vai entender? Você vai no centro de Búzios, você vai a Guarapari, você vai a qualquer cidade, cara, um pouco mais movimentada em sua área central, já tem o parquímetro. Exatamente. Não é para receber dinheiro da população, porque tem os caras que falam cada besteira, mas assim, e eu respeito a opinião de todo mundo, mas não entendo. Como, por exemplo, você precisa da rotatividade. A pessoa vem para o centro e deixa o carro ali o dia inteiro. E tem aqueles que, como eu te disse, tem algumas vagas ali, eu acho que do Correio agora eles mudaram bastante, colocaram ali... Táxi. Não, para idoso e deficiente. Sim, na frente do Correio, sim. Ficou muito legal, bacana. Os caras estavam colocando ali um carro para vender. Chegava ali 6 horas da manhã, estacionava o carro com a placa atrás, vendo e tal. É isso que acontece. Eu passava o dia inteiro aquele carro ali. Eu tenho condição de pagar uma mensalidade de estacionamento. E eu faço questão de tê-la, porque eu chego no centro 7h30 da manhã, tá cheio de vaga. Sim. Mas eu só vou tirar meu carro às 18 horas. É que você vai atrapalhar quem? Você vai atrapalhar você o meu negócio. Porque negócio. A minha vaga que eu prendi ali durante o dia inteiro podia ser de 5, 7, 10 clientes durante o dia. Só que nem todo mundo tem esse pensamento, nem todo mundo pensa dessa forma. Inclusive nem o comerciante. Exatamente, não, porque esse cara é contra a ciclovia. Eu não entendi isso até agora. É esse cara que para e ocupa a vaga de rua. É esse cara, é o cara que é o comerciante, é o funcionário do comércio, que chega às 7 horas. Ó, a gente chegou aqui pra rádio hoje antes das 7. Tá cheio de vaga aqui, eu já parei meu carro. O meu tá aqui. Se eu quiser, eu largo meu carro ali e fico até às 18 horas. Consertou o carro? Já tem um tempinho. Nem falou, hein, pra gente dar umas voltas aí. Não, mas consertou em parte, né, meu filho? Porque carro velho é aquele negócio, né? Nunca conserta. Pai, né? Não pode ver uma chuva esse carro dele. E aí a gente... Mas o bicicletário tem algum pedido disso à prefeitura? Porque seria interessante... Não, tem, até um... parar de amarrar as bicicletas ali nos postes do calçadão. Mas já tiveram algumas bicicletas, o que aconteceu? Não chegou a ter? O que tem com o que a gente discute lá e observa? O ideal era alugar um prédio, Não, o ideal é ter alguns pontos de bicicletário e nem que você bote um guarda municipal ali durante o expediente. Porque realmente... Porque qual que é o medo do cara da bicicleta? Ele quer parar, amarrar a bicicleta dele na frente da loja que ele trabalha, para ele passar o dia olhando para ela. Então a gente tem que dar a tranquilidade também do cara parar. Existe bicicletário na cidade. Existe aqui no centro uns 3 ou 4 que eu posso falar assim rápido. Acho que tem, não tem. Bicicletário que você fala, aquele portátil de... Não. Não, tem os fixos mesmo. A gente tem em frente à Caixa Econômica. Ah, sim. A gente tem nessa igreja aqui atrás do Xaxaxá. A gente tem uma no começo do calçadão ali pelo Santos Dumont.
Já falei 3. E tem o quarto, que é no calçadão na Praça São Salvador. É virado para Praça São Salvador. Falei 4. Mas qual que é a dificuldade? É que você chega ali, o funcionário 7h30, 8 horas da manhã, não tem um guarda. Não tem alguém para tomar conta mesmo, para passar segurança as minhas funcionárias pagavam flanelinha para guardar a bicicleta delas. Até pouco tempo atrás. Entendeu? Então, aí eu consegui desenrolar no estacionamento que eu já sou mensalista e elas colocam lá dentro agora. Trancadinho, bonitinho. Entendeu? Então, mas passa por a gente não só ter o bicicletário, mas passar a segurança. Não, você pode deixar sua bicicleta aqui a 300 metros da tua loja, da loja que você trabalha, que vai ter alguém supervisionando ela durante o dia. Uhum. Esse que é o grande lema. E é isso que é o que a gente tá lá discutindo e debatendo. Eu tive com o secretário Mauro Silva na semana passada, né? Ele foi na minha loja fazer compra e a gente conversou muito sobre o centro. Inclusive tem uma ideia que até a gente levou enquanto CDL para Marcelo Mérida, quando ele enquanto secretário, que é, por exemplo, o poder público já tem lá a mão de obra, já está contratada. Mas a minha loja está com a calçada que não está legal. Secretário, eu vou comprar aqui o que precisar, cimento, areia, pedra, o que se precisar. Manda a sua mão de obra que já está aí, às vezes até bota no calendário aí, 3 dias você resolve a calçada. E aí meu vizinho vai ver aquilo, vai resolver a dele. O vizinho do outro lado vai fazer a dele. E aí em 3 meses a Santos Dumont tá toda bonita de novo. Mas isso é algo que a ideia a gente joga, a ideia a gente dá. Mas como você falou, a gente precisa também que olhem, né, nesse sentido e que alguém organize isso. São 9h04? Não, eu prometi para mim mesmo. Tem umas empresas que são exemplos, a gente precisa falar disso. Hoje não vou conseguir falar o nome, mas me comprometo em até tirar uma foto lá. É aqui na Saldanha Marinho, antes um pouco ali do PU da Saldanha Marinho, tem um estúdio desse eu acho que é de RPG, de Pilates, muito bacana. E não é muito grande, pelo menos ali a fachada dele, mas o cara fez uma reforma ali e ele fez uma espécie assim de um dente na fachada para dentro do estúdio, que não pode ser para fora, para dentro da empresa. E colocou 2 ganchos para bicicleta. Cara, eu achei fantástico aquilo. Que exemplo maneiro. Bom, a empresa providenciou o bicicletário. Olha que bacana. Que exemplo sensacional. Se cada um varresse a sua calçada, né, como diz aquele ditado. Exatamente. Daqui a pouco a rua está toda bonita. Toda bonita. E quem ganha com isso? A população, todo mundo. Todo mundo. Eu costumo quem falar. Quem mais ganha é o comerciante, cara. Quando vem esses... a gente ativamente na CDL, né, no nosso trabalho e tal. E o salário? Rapaz, o meu salário é meu cliente entrando na minha loja, comprando mais, o ecossistema fortalecido, o comércio de campos fortalecido, esse é meu trabalho. Então, esse é meu salário. Então, nossas ações são sempre voltadas para esse resultado final lá na frente. Só para finalizar, vamos reforçar então, né, e o festival de... que na verdade falar 2 coisas. Festival que agora é o seu próximo desafio, né, que começa já amanhã e vai até o dia 30, e logo depois em maio já vem aí outro desafio para você, né? E fala sobre os 2. Então, o festival, como a gente tá falando aqui nesse bate-papo muito bacana, começa amanhã, 13 de abril, vai até dia 30 de abril. Então são aí 17 dias para você curtir, sempre nos horários de funcionamento dos bares. Então vai rolar todos os dias que o bar estiver aberto, né? Então você segue a gente lá no Comida de Boteco Campos no Instagram para você ver todos os bares participantes, e já a gente vai começar a soltar as fotos dos pratos. Valores únicos, né? Valor único do prato do festival por R$ 29,90. Então você... E é bem democrático, né? Como a gente estava falando. Por ser petisco, comida de boteco, você come compartilhado. Se você juntar você mais 3 amigos e cada um se comprometer a pagar um petisco e um bar diferente, você conhece 4 bares, todo mundo come, todo mundo experimenta, todo mundo participa. Então, um festival bem democrático. E o Drink Benta Pereira. E o Drink Benta Pereira, que a gente vai lançar essa semana. Cachaça, abacaxi e açúcar mascavo. E os pratos eu ainda não provei, mas o drink eu provei e tá e tá muito saboroso, muito gostoso. Você sente os sabores individuais e a conjunção também. A gente teve o mixólogo da Absolute Drinks, o Marlon,
idealizou e preparou o drink, ficou muito lindo também visualmente. Então tá E aí, o próximo... comida de Boteco Isso. Campos é o Instagram, parceria aí, realização do Sebrae junto com o Sindef e vários outros patrocinadores, com quase 23 restaurantes, não é isso? Isso aí, 23 bares e botecos participando aí. E aí a gente tem bar, tem boteco, tem Tem restaurante, restaurante, né? tem hamburgueria. A gente quis fazer realmente que seja democrático, como a gente já falou. Vai acontecer na cidade inteira. Então tem Fundão, tem Jardim Carioca, tem Jockey, tem Arthur Bernardes, tem Pilinca, tem Nilo Peçanha, tem IPS. Então é bem democrático mesmo. E a ideia é nada mais democrático do que um botequim, né? Então a ideia geralmente foi essa. E como você citou, o nosso próximo desafio que a gente já está maquinando é o nosso DLI, que eu tive aqui ano passado para falar com vocês sobre ele. Do que se trata? E o DLI é uma ação nacional da CDL Jovem, ela acontece no Brasil inteiro, nas CDL Jovens do Brasil inteiro, que é o Dia Livre de Impostos. Então é uma quinta-feira que representa que até aquele dia a gente trabalhou apenas para pagar imposto. Então, dia 25 de maio vai ser o dia, então até dia 25 de maio você trabalhou para pagar imposto. Dia 26, o que você trabalhou, o que você ganhou é seu, passa a ser seu. Né? Então é uma data simbólica, né, referente a isso. E é uma forma de protesto, onde os comerciantes vão vender seus produtos sem passar o imposto pro cliente final. Obviamente, o comerciante não só nega esse imposto, ele vai recolher, ele vai pagar esse imposto, mas ele vai repassar o preço para o consumidor final sem o imposto. Porque hoje a carga tributária no Brasil ela impacta prioritariamente o consumidor final. O empresariado ele repassa tudo para o consumidor final. Então, ano passado a gente fez uma ação muito interessante com o posto de gasolina. Esse ano a gente já está com conversas novamente com o posto para a gente fazer algo. Ele se empolgou, adorou fazer ano passado. Falou, vamos botar mais litros esse ano. Eu falei, calma, a gente tem um limite também até de braçal, né? Então, ano passado foram 1.000 litros de combustível. Né? A gente abasteceu 100 carros no dia da ação, né? Com desconto ali na época a gasolina estava custando em volta de R$8 e estava sendo vendido a 5. Né? Então o posto e a CDL subsidiam esse imposto. Né? A gente paga o imposto, né, ao governo, mas o nosso cliente, o consumidor final, ele consome nesse dia sem imposto. Né? Para ele entender a carga tributária quanto afeta o nosso dia. Né? Então vai ser geralmente é um serviço só, não é o comércio todo que... Não, a gente tem lojistas que participam também, que escolhem alguns produtos lá do seu hall para vender esses produtos sem imposto também. Uhum. Então esse ano a gente está... Vai ser quando então? 25 de maio, é a última quinta-feira de maio. Né? A gente está tentando negociar também com alguma distribuidora de gás também, para a gente tentar fazer essa ação com botijão de gás também, que é algo que impacta diariamente na vida do brasileiro. E é isso, é uma forma de protesto mesmo. Essa ação ocorre simultaneamente em todas as CDL Jovens do Brasil. Né? Então esse ano passado a capital foi Brasília, esse ano, salvo engano, vai ser no Rio de Janeiro. Então vocês vão ver pela televisão aí a gente trabalhando no Brasil todo, todas as cidades jovens envolvidas. Vocês vão ver o Impostossauro rodando no Brasil aí no dia 25 de maio. E com certeza até lá a gente volta a falar sobre isso, né, Cláudio, aqui no programa, né? Não tenha dúvida. Deixa eu orientar o Maurício aqui, que desde domingo de Páscoa, que ele levou o chocolate do Fluminense lá, ele está desorientado. Ele quer saber onde pesquisar aí para saber os botecos que estão participando. É no Instagram, Maurício. Estou brincando com ele. A gente tem o Instagram, tem o Instagram Comida de Boteco, e tem a página também da CDL Campus, né, na internet, que é os... Deixa eu só confirmar aqui. E inclusive, gente, só para lá no link da bio, lá você consegue entrar lá para poder botar nos restaurantes. É esse site mesmo. Que é o cdlcampus.org.br/comida de boteco. Lá esse vai ser o site que vai receber a votação do pessoal. Ele hoje, obviamente, está desabilitado, né? A questão da avaliação. A gente vai abrir a avaliação a partir de amanhã à noite. Mas lá você já tem a relação também de todos os bares e botecos participantes. cdlcampus.org.br/comida de boteco. Beleza. Bom, meu caro Arthur, quero te agradecer, desejar boa sorte para você nesse evento e que corra tudo bem, claro, evidente, né? A gente vai estar aqui acompanhando de perto todo esse sucesso aí. Muito obrigado por hoje. A gente que agradece a CDL Jovem, CDL Campus, agradece o espaço. Nogueira tem sido um parceirão aí
nessas nossas gestões, nessas nossas ações. Né? Contamos com vocês que participem, prestigiem o festival, prestigiem o comércio, a gastronomia local também, que é muito importante, é muito pungente. Né? Então, e o que vocês quiserem, a cdljovem.campus no Instagram está aberta a sugestões, a críticas também, porque eu acho que é isso que nos fortalece, nos faz crescer. Sigam lá o Comida de Boteco Campus para ficar por dentro de tudo e já saborear com os olhos os pratos do festival. Ó, já tem quase 1.700 seguidores lá já, ó. Eu já estou seguindo lá, filho. Isso aí, obrigado. Isso aí, valeu, boa sorte. E se tiver alguma coisa lá, assim, no caso, se você tiver sobrecarregado... tiver algum bar para visitar que eu não fui... E precisar de algum... Fazer uma degustação. Entendeu como? De algum serviço contamos lá. Com vocês. É de graça, não vamos cobrar nada, ele está aqui sim, você falou que ele está aí ajudando, vamos ajudar mais ainda. Se tiver alguma bebida para experimentar lá... Deixa com a gente. Alguma comida... Vou mandar em primeira mão. Não tem problema. Vai lá tirar uma foto, Nogueira. Vamos. Não sou fotógrafo, a gente quebra um galho. Rodrigo, você vai também, não vai? Está à disposição também, né? Tô depois aí. De 10 horas. Tem gente que só acorda depois de meio-dia. Mas boteco abre tarde, ele tá relaxado. A vantagem é essa. Jornalista que acorda cedo tá na pessoa errada. Rodrigo, obrigado por hoje também. Agradecer você mais uma vez, Alberto da técnica, todo mundo ficou acompanhando a gente no 98.3, o pessoal da internet, o Arthur, né? Também agradecer, desejar sorte aí e falar que também, né, as pessoas que forem participar do festival tem também esse diferencial aí que pode ir lá se inscrever no Baratona, que vai acontecer no sábado, né, que uma van vai circular 10 bares aí, levando a galera para conhecer. Então também tem aí o Baratona, que é no dia 15. Pode ir lá, que no Instagram também tem informações sobre isso. Tá, beleza. Não, estou vendo aqui um comentário aqui, a professora Carmen Carneiro precisa de um calçadão. Ali em Guarulhos, que se deixar a gente fica aqui também de o Ítalo Nogueira comentou aqui no Instagram. De fato, ali precisa também, em frente ali aqueles bancos, tem ali Caixa Econômica, acho que tem o Itaú, tem ali, né, uma agência, tem o Bradesco também ali na... Carmen Carneiro, você desceu a ponte Rosinha à esquerda ali. À esquerda ali. Ali já tem uma galera que fica, tem uns negócios de açaí ali no meio do canteiro. Tem no canteiro. Muito bom. E aí precisa, o Ítalo tá falando aqui muito bem. Tá lembrado aí, tá esquecido. Pois anota lá também para cobrar do prefeito. A gente fala muito do centro por conta da tradição comercial antiga do centro, mas é isso. Campos, o consumidor migrou a sua... Sim, uma das ações nossas do ano passado que deu muito certo, né? Foi o Fashion Day, que a gente rodou, a gente fez o primeiro no Praça São Salvador, fizemos lá em Guarulhos também, fizemos em Goitacazes, né? Também. E esse ano já... Aí você chama o Edivar para falar sobre isso, que esse filho é dele e ele que... Boa. E ele que fala. Movimenta bem. Bom, então ao Arthur, boa sorte, muito obrigado por hoje. Amanhã, de volta às 7 da manhã com o Rodrigo Gonçalves. Já está com a nossa entrevista marcada, né, de amanhã, que é com a Cristiane, gerente do Sesc Gruçaí, né, depois dos 100 dias aí à frente lá da reabertura do Sesc, ela vai fazer um parâmetro, inclusive já anunciando novas ações, que o Sesc agora começa a desenvolver aquelas ações sociais voltadas à comunidade de Gruçaí, né, com atendimento aos idosos, né? Então é um trabalho diferenciado e a gente vai começar a falar também sobre isso, sobre essa movimentação que o Sesc trouxe de volta, graças a Deus, que bom. Ao litoral da Barra Gruçaí. Não, sensacional a volta do Sesc. Então amanhã, de volta às 7 da manhã. Muito obrigado, continue ligado aqui na Folha FM, tem várias promoções lá no nosso Instagram também, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, que está com um aplicativo exclusivo aí agora, para você acompanhar todos os resultados de exames, todo o seu histórico com o Laboratório Plínio Bacelar.